O Plano Real está completando 30 anos, mas você sabe o que é esse plano e como ele foi montado e como ele influencia na economia do Brasil? Iniciado lá em 1993, o Plano Real foi, na prática, um processo de estabilização econômica. Mas aí você se pergunta o que isso quer dizer. Basicamente, ele deu fim à hiperinflação, que foi a realidade do Brasil por muitos anos. Alguns governos anteriores até tentaram reverter esse cenário, mas sem sucesso, tanto que a inflação chegou a ultrapassar 2.000% segundo o IPCA. Já deu para ter uma noção da importância, né? Então vamos entender como isso aconteceu. Para termos uma melhor noção, lá em 2023 a inflação foi de apenas 4,6%, viu a diferença? Nos 8 anos anteriores ao Plano Real, chegamos a ter 4 moedas diferentes e 5 planos econômicos que não conseguiram controlar a situação. Tudo isso durante os governos de José Sarney e Fernando Collor de Mello. Naquela época, era comum no comércio o uso constante daquelas máquinas de etiquetar preços. Isso porque os valores subiam a todo momento, e foi durante o Plano Real, no governo de Itamar Franco, que a tecnologia de leitura de código de barras começou a ser utilizada para facilitar todo esse processo. O dólar mudava de valor 3 vezes no mesmo dia, de manhã, na hora do almoço e no fim do dia, quando o comércio fechava. Já imaginou esse cenário? Todas essas mudanças faziam com que os comerciantes precisassem reajustar os preços constantemente, porque estar fora do banco era o suficiente para que o dinheiro desvalorizasse. E para evitar que o dinheiro perdesse tanto valor, os brasileiros precisavam acompanhar as movimentações econômicas pela TV e nos jornais. Colocar o dinheiro em investimentos, mesmo que não gerassem lucro algum, era uma tentativa de impedir que o dinheiro evaporasse. Para vocês terem uma noção, as cadernetas de poupança foram muito usadas durante esse período. De acordo com documentos do Arquivo do Cenário, alguns senadores eram otimistas sobre a implementação do Plano Real. Já outros acreditavam que a inflação voltaria a subir caso o plano fosse implementado. Mas a história é muito mais complexa do que parece. Por conta desses números altíssimos da inflação, o Ministério da Fazenda, buscando reverter toda essa situação, montou uma equipe para estabilizar a economia. Agora, vamos entender como o Plano Real foi implementado em 3 fases. Na primeira fase, lá em 1993, foi lançado o Programa de Ação Imediata, onde o governo revisou os orçamentos dos ministérios, ajustou as estruturas bancárias, combateu a evasão fiscal e até privatizou empresas públicas dos setores siderúrgicos e petroquímicos. A segunda fase começou em 1º de março de 1994, com a criação da Unidade Real de Valor, chamada de URV, uma moeda virtual usada para contratos novos. Um ponto importante é que a URV também foi usada pelo Banco Central para negociações com moedas estrangeiras. Na terceira e última fase, em julho de 1994, a URV foi transformada no real, o mesmo que conhecemos hoje em dia, e essas medidas foram adotadas para estabilizar os preços que eram descontrolados. A inflação, medida pelo IPCA, Índice de Preços no Consumidor, caiu de 47,43% em junho para 6,84% em junho de 1994. E aí, o que você acha? O Plano Real foi uma solução definitiva ou apenas uma etapa no controle da inflação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, leia a matéria completa e não se preocupa, logo voltamos para te explicar mais um pouquinho sobre o plano. Até mais!